Bom, eu decidi gravar esse vídeo hoje, ainda em 2022, porque eu tenho expectativas e receios sobre 2023. Não é tipo aquele negócio de, não, só porque é 2022, tu tá pensando em 2023, que sei lá o que, blá blá blá. É uma coisa que já vem há muito tempo, né? Há vários anos eu tenho refletido sobre isso, né? Porque de algumas décadas pra cá, eu tenho eu tenho visto em locais aleatórios referências, né? Referências a outubro de 2023. Por alguma razão, né? Especificamente o mês de outubro. Existe muita coisa na internet, né? Muita teoria da conspiração, muita gente falando um monte de coisa diferente. Eu não sei o que realmente vai acontecer, mas eu vejo desde programas infantis dos anos 80 até propagandas de bancos, né? Inclusive um banco muito importante, né, no Brasil fez uma propaganda que na propaganda, né, passam os anos, feliz 2019, 20, 21, 22 e termina em 2023. Né, esse programa dos anos 80 que eu citei, né, de uma pessoa muito famosa, que hoje em dia não é mais tão famosa entre as crianças, porque as crianças de hoje em dia assistem outros conteúdos. Mas na época, né, era muito famosa. Né, hoje as pessoas mais velhas assim que conhecem ela. Mas tem um programa, né, lembrando que não é algo real o que aconteceu nesse programa. Era um personagem fazendo uma encenação, um teatro, né, de um suposto robô, que na verdade era só um boneco ali com uma caixinha de som e tinha alguém nos bastidores falando no microfone. Né? Não é de fato um robô de 2023. Mas nesse roteiro, né, nessa história, ele veio de 2023 e falou que em outubro de 2023 vai ser declarado a paz mundial. Ou alguma coisa parecida. Isso nos anos 80. A primeira impressão que eu tive, né, foi que tipo, não, ele só chutou um ano no futuro, já que vai demorar tanto, até lá as pessoas já vão ter esquecido. Então vamos falar 2023. É tipo aquele cometa que sempre daqui a 100 anos que vai cair na Terra. E já faz muito tempo. Até falaram, em 2020 o cometa vai cair na Terra. Chegou 2020, não, vai ser só em 2100. Né, e já fazem décadas que está sendo observado, realmente existe um cometa que aparentemente, né, tem uma rota que cruza com a rota da Terra, porém, né, ele não é um perigo, ele não vai cair na Terra, pelo menos não tão cedo. Mas eles estão sempre adiando, adiando, adiando. E a impressão que eu tive é que era a mesma coisa. Porém, né, eu já vi muitas outras coisas, né, outras referências a 2023. Isso colocou aquela pulguinha atrás da orelha, eu comecei a pensar sobre isso. Então eu desenvolvi uma teoria. Lembrando que é só uma teoria, né? Pode não ser verdade. É uma coisa que eu acredito que vai acontecer cedo ou tarde e pode ser em 2023. Existe hoje em dia muitos problemas na humanidade. Então, alguém que é uma pessoa muito importante hoje em dia, que não é uma autoridade política, né, uma autoridade religiosa mundialmente reconhecida, essa pessoa ela vai trazer uma solução para os problemas do mundo. Devido a isso, né, 10 países, alguns países, vão se unir, né, eles não vão se tornar um país, mas eles vão formar um grupo onde essa autoridade religiosa vai receber um poder político, né, para tratar de interesses comuns entre esses países. E de primeiro momento vai ser algo, nossa, incrível,
né? Tipo, a paz mundial acabou com os problemas do mundo, tudo perfeito, mas só por um tempo, né? No começo, assim, as pessoas vão adorar isso, vai ser muito da hora. Mas com o tempo, né? Esse líder, ele vai acabar mostrando um outro lado, né? Por exemplo, ele vai querer conquistar mais e mais países. Os países que não quiserem se juntar a ele, ele vai entrar em guerra com esses países. E vai estourar, aí sim, né, vai ser declarado uma terceira guerra mundial. Não em 2023, né, alguns anos depois. Eu acredito que 7 anos depois. E sim, eu estou falando daquela profecia da Bíblia. Né? Eu sou uma pessoa que eu acredito muito em Deus, eu acredito muito na Bíblia. Então, para mim, eu acho que pode ser isso. Pode ser que eu esteja completamente enganado. Eu não estou falando do fim do mundo especificamente, da volta de Jesus, mas que isso pode ser um indício, né, de uma possível organização que esteja querendo, né, que tenha uma programação de uma organização mundial secreta, que tenha pessoas envolvidas nos governos. Eu não sei nada sobre isso, é pura especulação. Pura especulação mesmo. Mas eu acredito que cedo ou tarde vai acontecer. E é impossível que dentre 8 bilhões de pessoas vivas não tenha ninguém que não tenha um interesse em dominar o mundo. É impossível. Né? Hoje tem 8 bilhões de pessoas registradas na história. Existe uma média de 100 bilhões de pessoas, mais de 100 bilhões que já passaram pelo mundo. Isso é o que se tem registro. Imagina os que não têm registro, né? Todos aqueles milhões de anos que não tem registro algum da humanidade. Que os cientistas falam, né? Não, tem há bilhões de anos que o ser humano surgiu como é hoje. Porém, os documentos mais antigos que se tem conhecimento, né, os registros mais antigos, são tipo 8.000 anos atrás. Os textos e tal, né, material físico, pelo menos os livros, né, são datados de mais ou menos uns 200 até uns 500 anos atrás. Então, tipo, tem muito tempo de história que não foi contado. Né, que não foi passado para frente ou que foi perdido, né? A humanidade perdeu esse conhecimento. Se é que realmente, né, a gente viveu tanto tempo assim, porque eu particularmente tenho minhas dúvidas, porque existem muitas especulações, né? Muita coisa é pura especulação que as pessoas tomam como verdade absoluta. Eu não sei por que eles fazem isso, acho que é porque eles querem acreditar em alguma coisa, de repente algum tipo de importância, eu não sei. Mas, bom, em relação a 2023, eu realmente tenho expectativas para esse ano, né? Muitas expectativas, talvez boas, talvez ruins, né? Eu tenho receios também. E, sinceramente, eu não quero que aconteça, mas eu sei que vai acontecer. E quando acontecer, eu quero estar aqui para ver. Né? Essa é uma vontade que eu tenho, né? De estar vivo durante o fim do mundo. E sobreviver ao fim do mundo mais especificamente. Eu não sei porquê, mas eu gosto desse tipo de aventura, né? Inclusive em jogos. Eu gosto de livros, né? Tem um livro chamado, eu acho que é Os Enders. Não, Starters. Tem os Starters e tem os Enders, que são a mesma história, só que se passam por épocas diferentes, né? Que fala sobre um tempo pós-guerra, no caso. Que é como se fosse um tempo pós-apocalíptico. Tem um filme, o livro de Ellie também, né? Que é um filme que eu gosto. Tem um jogo, eu acho que é o Chrono Trigger, de Super Nintendo. Chrono Trigger, né, que ele tem uma máquina do tempo e ele vai para um futuro pós-apocalíptico, né? E eu acho muito interessante essa parte também. Por alguma razão eu quero viver o fim do mundo. Talvez seja por isso que eu esteja criando essas expectativas, pode realmente ser. Né? Eu não estou aqui para definir nada.
né, a data para o fim do mundo que vai acontecer não tem uma data específica marcada, porém existem sinais que indicam que está próximo, né? No caso, como tu sabe que o raio vai vir? O céu começa a fechar, tu vê ali as nuvens mais pretas, tu sabe que ali, né, vai vir algum raio eventualmente, né? Não quer dizer que vai especificamente vir um raio, mas os sinais para o raio vir, os sinais para a chuva, as nuvens escuras no céu, fechando o céu, né? Como tu sabe que o inverno está chegando? É porque as árvores, né, começam a secar e as folhas caem, quer dizer que é o outono e logo vai vir o inverno. Quando a gente sabe que vai ser o verão? Quando começa a esquentar, as flores começam a florescer, a gente vai saber que a gente está na primavera e vai começar o verão. Né? Por isso que a gente tem que estar sempre observando, né? Orando e observando. O próprio Jesus falou, né? Que eu virei como um ladrão. Não quer dizer que ele vai vir roubar alguma coisa. Quer dizer que ele não vai avisar. Porém, se a gente ficar esperando, a gente vai ver. Né? O cara que se prepara vai estar preparado para quando acontecer. Quem não se prepara não vai estar preparado. E não adianta vir com aquela história de não, mas já passou tanto tempo, não, vai vir daqui a 2, 3 mil anos. Isso Pedro já falava, né, que quando chegasse o tempo do fim, muitas pessoas apareceriam com esse discurso. Não, mas já passou tanto tempo, ele não veio ainda. Né? Não, vai ser só daqui a muitos anos ainda, pode até ser. Né? Pode até ser. Só que se as pessoas ficarem com esse pensamento, vai ser tipo, não, a gente pode ficar pecando de boa então, já que vai demorar, então vamos viver em pecado, né? Vigiai e orai. Tu vai vigiar para duas coisas. Primeiro, para te perceber quando for acontecer. Segundo, que é o principal, que é para que a gente não esteja em pecado nesse momento. Né? A gente tem que cuidar para nunca estar em pecado, porque não é legal estar em pecado. E, sinceramente, principalmente no fim do mundo, quando Jesus voltar. Porque, bom, realmente não vai ser legal, queiram se arrepender antes, né? Sejam boas pessoas. Né? Isso independente de qualquer situação, independente de acreditar ou não em um Deus, é nossa obrigação sermos boas pessoas. Porque a gente quer que os outros sejam bons com a gente também, então nós temos que ser bons com os outros. Então não importa, não, mas eu não acredito que vai um Deus me punir se eu for mal. Não importa. Não importa que não acredita, tem que ser boa pessoa. Mas também não é, se vou ser boa pessoa só porque Deus vai me salvar. Também não, tem que ser boa pessoa porque é certo. Né? Essa é a nossa função, sermos boas pessoas. Ajudar os outros. Né? Eu acho que foi por isso que Deus criou a gente, né? Para que a gente possa se ajudar. Botou a gente nesse mundo, né? É verdade, o mundo é cruel, tem muitas coisas ruins, só que sem obstáculos não existe evolução. Né? Você pode pegar, sei lá, separa dois lugares, dois terrenos completamente diferentes. Um é um terreno cheio de desafio, com predadores e pouco alimento. Outro, um terreno fértil, cheio de alimentos, sem predador, um lugar perfeito. Qualquer espécie que tu botar, o terreno que for mais adaptado para as pessoas, né, para esses animais ou pessoas viverem tranquilos, vai ter uma evolução menor. Que eles não vão precisar evoluir para ficar de boa. Enquanto no que tem mais desafios, menos alimento, mais predadores, esses seres vão ter que se adaptar para poder sobreviver nesse terreno. Então vai ser necessário que eles evoluam. Então eu acho que é por isso que a gente está aqui nesse mundo, né, com tantas coisas ruins acontecendo, para que nós possamos evoluir e sermos cada vez melhores. E se dentro desse mundo tão cruel nós somos capazes de, mesmo assim, sermos boas pessoas e agradecer pelas nossas vidas,
eu tenho certeza que vai valer muito a pena, né? E Deus vai ficar muito orgulhoso da gente, mesmo que poucos de nós consigamos fazer isso. Então, tá, já deu 15 minutos de gravação, então eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.